Boa noite, eu me chamo Luiz, sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral, que fica no Ceará. Já faz mais de 20 anos que moro aqui e trabalho como motorista particular. E hoje, graças a Deus, tenho meu ensino médio completo, mas foi bem difícil de conseguir, pois comecei atrasado, sendo que iniciei os estudos no programa EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio. E isso para mim era muito bom, já que na época eu tinha 23 anos e não tinha nem terminado o Fundamental Direito, mas com muita disciplina e fé eu consegui. Mas foi justamente enquanto eu estava no EJA que vi um lobisomem. O ano era 2008, justamente quando comecei o EJA e estudava no período noturno, das 7 às 10 da noite. Mas o professor nunca ia até às 10. Ele sempre terminava a aula mais cedo. Eu gostava muito, pois sempre depois da aula me juntava com os meus amigos na praça da escola e ficávamos numa resenha muito boa. E só depois das 11 que íamos embora. Mas mudei minha rotina depois que comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA. E ela morava um pouco afastado da escola, que ficava já na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério que fica na beira da BR. Bom, sempre que acabava a aula nós ficávamos na praça namorando, depois ia deixá-la em sua casa de bicicleta. Eu sempre ia pelo cemitério, pois dava para cortar caminho por ali, e foi nesse trajeto do cemitério que vi aquela fera. Tudo aconteceu na quaresma daquele ano. As pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando pela região. Inclusive, a minha vizinha viu ele enquanto retornava do trabalho. Também animais apareciam mortos, como gatos e cachorros de rua. E foi um alvoroço daqueles, pois em um lugar pequeno tudo se torna maior. Mas eu e meus amigos nem ligamos para tudo isso, pois achávamos que eram as pessoas fazendo medo na gente. E nem eu, e nem meu grupo de amigos, vimos aquela criatura estranha. Até o Antônio, um amigo meu de confiança, vê aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso. Inclusive se tornou engenheiro. Era assíduo nos estudos, mas que gostava de curtir com a galera. Porém, notamos que o Antônio não estava mais indo às aulas e resolvemos visitá-lo. E quando chegamos em sua casa, deu para perceber o seu medo e desespero. E ele nos contou o que tinha acontecido. E foi logo dizendo: "Sabe o estranho bicho que tá todo mundo vendo? Pois é, eu vi ele aqui perto de casa. Isso foi semana passada. Quando eu cheguei da aula, fui no banheiro fazer minhas necessidades. E vocês sabem que o banheiro daqui fica fora de casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades. E enquanto ainda estava no vaso, comecei a escutar uma respiração ofegante, que parecia estar bem perto daqui. Assim que terminei o que tinha ido fazer, fiquei escutando aquela respiração, que foi ficando cada vez mais baixa, e resolvi sair do banheiro. Foi nessa hora que eu vi uma coisa indo ao longe de costas. Aquilo parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Bem devagar fui indo em direção à minha casa. Entrei de uma vez e tranquei a porta. E na mesma hora, aquele bicho retornou correndo e veio até o pé da porta do quintal e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia um barulho mais grosso e bem alto. O meu desespero foi total, já que ele passou perto do banheiro e não me viu. E é por isso que não tô indo para as aulas, pois vou esperar a Semana Santa passar para eu voltar. Porque minha mãe disse que nessa época do ano aparece muita coisa estranha no mundo. Eu e os rapazes ouvimos aquilo e brincamos com ele, mas as moças ficaram com muito medo. E apesar de brincar com a situação, eu fiquei com o pé atrás daquela história, pois o Antônio era estudioso e não perdia um dia sequer de aula. E estava faltando muito, além de faltar as provas. Então nos despedimos e fomos para casa. E o tempo foi se passando, até chegar a Quinta-feira Santa. Eu tinha ido à igreja com a minha namorada, e depois ficamos conversando na praça. Ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo, e pediu para ir cedo para sua casa, e eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, levei ela para sua residência.
O meu sogro ainda perguntou se eu queria que ele fosse me deixar de moto, mas eu disse que não precisava. Só que eu não sabia que aquela minha decisão foi responsável de eu ver o lobisomem. Eu me despedi de todo mundo e fui para minha casa por aquela escuridão. A lua iluminava um pouco o caminho, mas ela não estava cheia, e como disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado é mato e do outro o muro do cemitério, e fui andando por ali, quando vi ao longe, lá na minha frente, uma coisa saindo do mato, atravessar a estrada de chão e pular o muro do cemitério com facilidade tão grande que não deu para acreditar. Era um bicho todo peludo e grande, com as pernas viradas para trás. Na mesma hora eu travei e minha espinha gelou. Fiquei um tempo parado e pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de medroso, continuei indo por ali lentamente e olhando direto para o lado de onde o bicho havia pulado, e achava que tinha enganado aquele estranho ser, pois eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação dos postes. Foi quando tomei a terrível decisão de olhar para trás, e foi nessa hora que vi aquela criatura em cima do muro, olhando fixamente para mim, a uns 50 metros de distância. Na mesma hora meti o pé na carreira e escutei aquele bicho pulando do muro e vir correndo atrás de mim, mas talvez pela claridade dos postes ou pela movimentação de carro da estrada, aquela besta parou de correr, mas eu continuei correndo até chegar na minha casa. E assim que entrei, meu pai percebeu meu apavoro e falou o seguinte: "Tu viu o lobisomem, não foi?" Eu concordei com a cabeça e me sentei na cadeira para me acalmar um pouco. E meu pai continuou falando: "Em época de quaresma essas coisas aparecem por aí. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa, pois o lobisomem ronda nas ruas. E tá aí, tu saiu e deu de cara com o bicho. E fica de aviso, tu escapou hoje, mas na próxima ele pode te pegar." Fiquei com mais medo ainda depois que ele me disse tudo aquilo, pois não sabia que a noite escondia essas coisas estranhas. E me impressionei dele saber tantas coisas daquela criatura. Depois de tudo, tomei um banho e fui dormir. Demorei para pegar no sono aquela noite, mas consegui, e fui dormir com uma lição importante, que até hoje eu sigo, que andar sozinho à noite pela mata nunca é bom, inclusive se você estiver a pé. A quaresma daquele ano passou e depois houve poucos relatos daquela criatura. Na época disseram até que o lobisomem era o coveiro, pois aquele bicho só aparecia por lá, mas ninguém nunca mais viu a tal fera. Inclusive hoje, sempre que passo por aquela região à noite, eu me arrepio todo, principalmente se a noite for de lua cheia.